Bom dia, meus queridos. Então, conforme prometido, né? Vou disponibilizar aí para vocês a nossa revisão de geografia para a recuperação dos sétimos anos, né? Sétimos anos. Aí, graças a Deus ficou pouca gente, né? Mas vamos lá ver a nossa revisão, tá? Então, desde já, deixa eu só compartilhar a tela aqui, certo, com vocês. Compartilhar. Então, nós temos aqui o nosso material. Deixa eu só colocar aqui o caixinha aqui em cima, né, para não atrapalhar vocês. E aí eu vou aqui para os slides. Então, é uma revisãozinha básica, tá? Embora ajude, eu acredito que vai ajudar. Mas é importante que vocês deem uma analisada nas trilhas, né, que vocês já fizeram aí. O nosso conteúdo da recuperação é apenas o livro 3, então nós não vamos ter outro conteúdo, certo? Embora a recuperação seja para referente a primeiro, segundo e terceiro bimestre, eu só vou abordar o conteúdo do terceiro bimestre. Regiões brasileiras, especificamente região Nordeste, região Norte e região Sudeste. Nós não vamos trabalhar outras regiões brasileiras especificamente nesse conteúdo, tá? Então vejam aqui, deixa eu só abrir aqui. Demora um pouquinho para carregar, mas é assim mesmo, né? Está demorando muito. Ai, senhor. Sobre a região Nordeste, né? Uma das principais características, deixa eu adiantar aqui enquanto abre, é que vocês devem estar observando sobre as características das sub-regiões, né? O Nordeste foi dividido para fins de estudos de forma mais específicas em 4 sub-regiões, das quais destacam-se aí a Zona da Mata, como a sub-região com maior população, maior densidade demográfica também, né? As capitais, em sua maioria, estão todas nessa parte, né, litorânea. A exceção é Teresina. A única exceção é Teresina, Piauí, mas os demais estão dentro dessa região. Então, acredito que agora dá para vocês visualizarem melhor, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai observar dentro dessas explicações diz respeito às unidades de federação e suas densidades demográficas. A região Nordeste conta com 9 estados, 9 unidades de federação, suas respectivas capitais, população estimada, em qual a Bahia apresenta ali, né, a maior população, juntamente com o Ceará e Pernambuco, são as 3 maiores populações do estado, né? Densidade demográfica ali mais elevada é a do estado de Sergipe, com 104 habitantes por quilômetro quadrado. Continuando aí, nós vamos ter a informação que eu tinha alertado agora há pouco, né? A respeito das sub-regiões nordestinas. Então, destaque aqui principalmente para a Zona da Mata, que fica no litoral, é onde nós vamos encontrar o maior número de indústrias, tá? O maior número de empresas. Também as cidades, as maiores capitais e o seu entorno urbano, concentram também a maior população no litoral. A exceção ali é
Teresina, né, que não é uma capital litorânea, e sim no interior. Os demais, as outras capitais, outras 8 capitais, estão todas no litoral. Na sub-região agreste, nós temos ali uma área de transição com uma característica climática um pouco diferente, né, chove um pouco menos. Na região do sertão prevalece um clima quente, com estações secas, né, mais marcantes, tá? Paisagem também marcante pela vegetação xerófita, adaptadas ali a longos períodos de estiagem. Detalhe aí é a região do semiárido, né? Então, existe ali um tipo climático chamado tropical semiárido, que tem como principal característica forte calor e poucas chuvas durante boa parte do ano. E o meio norte ali é uma área de transição entre Caatinga, Cerrado e também floresta amazônica, onde boa parte do estado do Maranhão apresenta uma característica marcante, né, da região norte, marcante ali da floresta equatorial, certo? Continuando aqui, então nós temos essa interpretação que eu falei agora há pouco, do clima semiárido, né? Então são os climas que mais prevalecem aí, o tropical e o tropical típico e o tropical semiárido. Em relação à vegetação, nós temos uma maior diversidade de vegetação litorânea, a famosa floresta mata atlântica, né? Então seria ali resquícios, e a vegetação litorânea, desculpem, nós temos ali também a floresta tropical e também a floresta conhecida como caatinga, que na verdade não dá para a gente chamar de floresta, mas apenas vegetação de caatinga, o que é composto de vegetações baixas, né, não muito altas, de pequeno porte, médio porte em alguns casos, mas essencialmente de vegetação adaptada a longos períodos de estiagem, períodos sem chuva. E, além de destaque, né, vermelho, a mata dos cocais, composta principalmente de babaçus, buritis, né, e outras espécies de palmeiras. Aqui uma característica da vegetação de Mata Atlântica, né, que são os manguezais. Floresta tropical está presente nas sub-regiões, ela é formada por árvores de grande porte e com uma diversidade de espécies bem interessante. Deixa eu ver aqui. O marinho, o agreste, né? Então, nessa parte aí, o que vocês vão precisar estudar? As características relacionadas, gente, a os aspectos de clima e vegetação, né? Além de, por sub-região, além de algumas atividades relacionadas à questão econômica, tá? Não tem muito segredo, não. Assim. Aqui é uma coisa, né? Uma questão que geralmente você tem, geralmente está lá implícita, provavelmente vai estar na nossa recuperação. Associar quanto à vegetação presente ou clima relacionado à sua área, à sua sub-região. Então, a zona da mata, a gente for analisar aqui, na zona da mata, né, vegetação litorânea, porque está perto do litoral. Então, aqui seria a letra A, vegetação litorânea. A segunda opção ali, meio norte, ele está relacionado às matas de cocais, como que a gente acabou de ver, tá? Letra B seria ali o primeiro item. O sertão seria o clima tropical semiárido, ou seja, onde tem mais calor, sertão. E o agreste é uma transição entre o sertão e a zona da mata. Então, a sequência aqui seria B, D, A e C, certo? Essa seria a nossa sequência aí de interpretação. Ok? Do ponto de vista da indústria e da agropecuária, destacam-se aí principalmente as cidades que são ali da capital, né? Na Bahia, destaque também para a cana-de-açúcar e, sobretudo, para a zona da mata, onde se cultiva ali o cacau, né? E também a cana-de-açúcar.
além de outros polos no interior, como o polo produtor de frutas, no São Francisco, e também o Oeste Baiano, aí, que tem uma produtividade muito elevada de grãos e de algodão, entre outros, né? Principais rebanhos no Nordeste, nós vimos isso aqui, não me parece não ter nenhuma questão específica, mas desde já, bom lembrar que o caprino quer dizer cabra e ovelha, né? O vino está aí também dentro dessas questões. Na indústria, tem uma questão que vai cobrar de vocês uma compreensão da atividade industrial no Brasil, né? Pode ser que tenha aqui sobre o Nordeste, mas onde nós vamos observar que nas capitais ou próximas capitais concentram-se os maiores polos de indústria, certo? O estabelecimento da infraestrutura viária, as políticas de isenção fiscal com redução de eliminação de cobranças de impostos e a criação de grandes parques e complexos industriais viabilizaram essa expansão, né, da indústria. Então, antigamente a indústria era mais concentrada no sul do país, sul e sudeste, né? E devido a esses desenvolvimentos citados ali no texto, né, a indústria passou a crescer mais na região Nordeste também, atraídas por conta daqueles investimentos. Tá? E aqui tem duas perguntas de interpretação, certo? O que a gente vai entender aqui? Cite o nome de 3 capitais que apresentam quantidades mais expressivas de estabelecimentos industriais. Quando a gente analisa aqui o mapa, as capitais seriam Fortaleza, Recife e Salvador, que apresentam maior expansão de indústria, né? E aí ele traz outra pergunta. A distribuição espacial das indústrias é desigual entre as sub-regiões nordestinas? Com certeza. Por quê? Porque a gente vai ver, imagine que aqui tem umas linhas dividindo as sub-regiões, nós vamos perceber que a industrialização se concentra principalmente na zona da mata, por vários fatores. Primeiro, maior população, maior infraestrutura, os portos para entrada e saída de produtos fica aí no litoral, né? E você tem uma maior atenção dos governos também para a capital, justamente porque o mercado consumidor está aí nessa região, né? Nessa sub-região. Deixa eu ver aqui, isso aqui não nos interessa. A riqueza cultural, sim, né? Então aqui a gente já tem 2 exemplos aqui, que são o frevo e o maracatu, né? Ambas manifestações no estado do Pernambuco, mas a gente tem várias manifestações, desde o carnaval, o folclore e também as festas juninas, tá? São influências aí de outros, em todos os estados praticamente você tem, além da questão da culinária, né? Também é muito forte. Aqui nós temos um exemplo, deixa eu só mudar aqui, que é o Bumba Meu Boi, né? Em todos os estados, praticamente, você tem essa tradição folclórica, cantada apenas de formas diferentes. E aqui, né, em várias cidades do interior, né, o ato de trançar e fabricar tapetes, o chamado artesanato, né? Deixa eu seguir aqui. Uma outra manifestação cultural é o cordel, as poesias e também as músicas cantaroladas, né, pelos artistas do Nordeste ao longo desses anos aí. Certo? Então vamos fechar aqui. Acredito que sobre o Nordeste nós não vamos ter muitas questões, tá? Vamos seguindo aqui. Região Sudeste. Deixa só eu voltar aqui. É mais fácil para a gente, né? Dá para a gente dar uma aceleradazinha aqui. Região Nordeste já foi, então. Essas características aqui, relevo.
região Sudeste. Destaque principalmente para São Paulo, né? Embora a região Sudeste tenha ali Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, os estados do Rio de Janeiro e São Paulo se destacam como suas principais capitais do Brasil, né? Em termos de movimento, mercado de trabalho, indústria, população, então tem uma concentração populacional muito grande. Clima que prevalece, o clima tropical de altitude, o tropical típico e também o subtropical lá numa partezinha, né, de São Paulo, já próximo ali. Principalmente o tropical de altitude aí vai ser uma das principais características deste clima. Nas grandes cidades, os problemas que vamos observar aí é a ilha de calor, tá? O que seria essa ilha de calor? Uma diferença de temperatura, a temperatura fica mais alta, né, nas áreas urbanas e uma temperatura mais baixa na área do litoral, nas áreas do interior. E por que isso acontece? Por conta da grande quantidade de prédios, pavimentação do chão, do asfalto, né, asfáltica, e também o grande número de veículos emitindo CO2. Isso faz com que o calor fique aprisionado, enquanto que você tem nas áreas fora, né, menor pavimentação do solo, menor quantidade de veículos e, acima de tudo, mais árvores e menos prédios, né? Então, isso faz com que as temperaturas sejam mais agradáveis, certo? Quanto à vegetação, na região sul-sudeste, nós temos a Caatinga, ali no norte de Minas Gerais, né, já na divisa com a Bahia, Campos, Cerrado, floresta subtropical, tropical e vegetação litorânea. Então, você tem uma diversidade aí muito grande de vegetação nessas áreas, tá? Em relação ao relevo, o Sudeste, principalmente o estado de Minas Gerais ali, é um grande produtor de minerais, tá? Isso acontece por conta do seu relevo ser composto basicamente de relevo cristalino. Composto exclusivamente ali de relevo, né, cristalino. Então, essa é uma questão extremamente importante. A gente vai observar que aqui na região sudeste, né, conta também com uma área chamada de quadrilátero ferrífero. É uma área de extrema importância para a exploração de minerais, como o minério de ferro, entre outros, tá? E aqui a gente tem uma imagem interessante aqui embaixo. Não dá para aqui para me ver. Opa, acho que eu acelerei aqui. Deixa só eu voltar aqui que eu consigo fazer isso melhor. Aqui, algumas imagens, né, relacionadas a essas capitais. Em relação à região sudeste e sua hidrografia, ela conta, né, com vários rios ali, principalmente alguns rios navegáveis, outros nem tanto, mas tem também uma importância muito grande na produção de energia. E por que isso acontece? Essa produção de energia é decorrente justamente, né, de ter ali uma maior concentração de pessoas, muita gente, e também uma concentração muito elevada de indústrias, né, que necessitam de energia. Outro tema que a gente trabalhou foi a questão do aquífero Guarani, né, onde onde um importante reservatório, né, proveniente de relevo kárstico, né, onde a água infiltra aí, e aí nós vamos ter vários estados da região sul e sudeste sobre esse reservatório gigantesco, né, além de alguns países vizinhos ali também. Mas aqui a gente tem uma questão mais importante, tá, para analisar. O desenvolvimento industrial e econômico, os 4 estados da região sudeste são responsáveis, tá, pela maior PIB do Brasil.
Então, nesse caso aí, nós temos 54% da produção brasileira decorrente, quase 55%, somente da região sudeste, dos quais São Paulo e Rio de Janeiro se destacam ali, respectivamente, com 32,2% e 11% da produção industrial, ou da produção, né, no PIB. A agropecuária, como que é essa agropecuária nos estados, né? Destaca-se a produção de café, fruticultura e silvicultura, né, para a celulose, isso no Espírito Santo. Em Minas Gerais, nós vamos ter um destaque também do café, além da produção de leite e derivados, né. Rio de Janeiro, produção de hortaliças, principalmente, além de frutas, e São Paulo, uma grande produção de alimentos, né, com destaque para a produção de cana-de-açúcar, laranja, café, entre outros. Então, são muitos produtos que estão sendo ali produzidos dentro desse cenário. Alguma dúvida aí, pessoal? Tem alguma dúvida que vocês gostariam de tirar? Fiquem à vontade para perguntar, viu? Até o momento. Então, vamos seguindo aqui. Como eu disse antes, a mineração destaca principalmente ali para o quadrilátero ferrífero e para a produção de petróleo na bacia de Campos, né, Rio de Janeiro, e na bacia de Santos também. Então, dá para a gente analisar os dois aspectos. Mas chama atenção aqui para esse quadrilátero ferrífero envolvendo 4 cidades no interior de Minas Gerais, cuja o fator mais que chama atenção é o fator negativo, recentemente ocasionado pelo rompimento da barragem de Brumadinho, né, e também da barragem de Mariana, né? Mariana antes e Brumadinho recente. No aspecto da indústria, destaque para a industrialização iniciada aí no início do século XX, né? Aproveitando basicamente a chegada dos imigrantes europeus e também a crise de 29, pois o Brasil dependia muito do café naquele momento. E aí, com a crise de 29, o café deixa de ser o principal produto a ser vendido e o Brasil passa a investir nas industrialização, aproveitando a mão de obra disponível de pessoas experientes e, acima de tudo, a infraestrutura que foi construída para o café, né? Então, essa é uma característica que merece destaque. No comércio e no turismo, a região sudeste aí é extremamente importante, né? Então, dentro do seu PIB, existe ali uma grande participação do comércio, do setor de serviço, venda, né? E principalmente do turismo. O turismo aí no Rio de Janeiro, né, é responsável por uma receita muito positiva para o Estado. Questões ambientais, destaque aí para a atividade agropecuária, de mineração, né, e a indústria, que tem aí alguns impactos negativos. A agricultura provoca relevantes alterações no ambiente, entre estas atividades destacam-se ali o desmatamento, possibilidade de contaminação do solo e também a possibilidade das queimadas, né? Então, acontece. A pecuária, você tem ali um importante vetor, né, de crescimento, mas também pode promover sérios impactos. Na questão da mineração, os impactos são muito mais sentidos. Primeiro, com a destruição do espaço para a retirada dos minérios e depois para possíveis acidentes, como aconteceu aí em Brumadinho e também em Mariana, né? E a indústria, você tem ali um grande impacto, que é a geração de lixo, né? Grandes quantidades de lixo que são geradas todos os dias devido ao consumo excessivo de produtos. Para a gente fechar aqui, a região norte, né, destaque principalmente para a região norte, para as características da Amazônia, né? Região norte, fazem parte da região norte os estados de Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Amazonas e Acre, né?
São esses aí os nossos estados. Amazônia. Desculpa aqui, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Eu me adiantei um pouco. População, então, as questões da população. Vale ressaltar que a população, a Amazônia, desculpa, a região norte é a região que concentra a menor população no Brasil, tá? As menores populações, as densidades demográficas são baixas, estão poucas pessoas aí. É um território muito grande, por isso nós podemos subdividi-lo em 3 características climáticas: clima equatorial semiúmido, mais ao norte, né, chove, mas não chove tanto assim, quanto no equatorial úmido, que é o que prevalece, né? Então, no equatorial úmido chove muito mais. E nós temos uma faixa ali de clima tropical, né, onde tem índices de chuva mais reduzidos também. Isso aqui não nos interessa. Quanto à formação de vegetal, a vegetação composta por campos, cerrado, floresta equatorial e vegetação litorânea, prevalecendo aí a floresta equatorial. Tá? Quanto à formação da floresta, é importante observar que ela é dividida em 3 categorias: a mata de igapó, a mata de várzea e a mata de terra firme. A mata de igapó é aquela que vive o tempo inteiro dentro d'água, né? A mata de várzea é aquela que só vai ter água na época das cheias. E a de terra firme dificilmente vai ter água naquele momento. Ainda falamos sobre os rios voadores e sua importância, né, para a questão da umidade e também responsável por gerar chuvas para o restante do país. Só voltando ali, uma coisa que eu não comentei sobre a floresta, o que seria Amazônia Legal e o que seria floresta amazônica, tá? A Amazônia Legal é a parte da floresta relacionada apenas ao território brasileiro. E floresta amazônica está relacionada a toda a floresta, inclusive aquela parte que está fora do Brasil, certo? E região norte é somente a região norte, ali, floresta amazônica dentro da região norte. A floresta amazônica está na região norte, está na região nordeste, ali no Maranhão, né? E também na região centro-oeste, ali no Mato Grosso. Então, ela é muito maior do que o que a gente pensa, certo? Quer dizer, deveria, né? Que o desmatamento já vem reduzindo aí muita coisa. Bom, do ponto de vista do relevo, nós temos aí o ponto mais extremo do Brasil, né? Que é o Parque Nacional do Monte Roraima, né? Onde fica ali a parte mais alta do Brasil. Nós temos ali também uma planície, né? Geralmente a planície fluvial, planície do Rio Amazonas aqui o principal, e áreas que prevalecem aí seriam áreas de planície, tá? Temos algumas depressões também, áreas mais baixas. Os planaltos são bem acentuados, são poucos. Destaque também, nós comentamos aí para o complexo SIGA, né? O SIGA e o SAGA, né? São os sistemas de água do Brasil. O SIGA o Guarani e o SAGA, o sistema de aquífero da Amazônia. SIG, isso mesmo. Continuando aqui, falamos também sobre a Zona Franca de Manaus, tá? E sua importância. Zona Franca de Manaus, criada durante o governo militar, em 1967, com o objetivo de atrair investimentos através da isenção de impostos, promovendo o maior desenvolvimento da região, integrando espaços econômicos, certo? Então, ela tem uma importância muito grande. Qual é a influência? E aí a gente traz ali outra discussão, que é a influência indígena, né? Então, a influência indígena ela é muito forte por conta de ser uma região onde existem muitos remanescentes, né, dos primeiros habitantes do Brasil. Unidade de conservação. Para a gente fechar, o que seria essa unidade de conservação?
áreas destinadas exclusivamente à preservação e à pesquisa científica. Então, na unidade de conservação integral, você não pode ter nenhuma atividade econômica nem estabelecimentos residenciais, tá? Mesmo que seja de forma sustentável. Já na unidade de proteção sustentável, existe ali áreas com usos diversos, né, em diferentes características e níveis de preservação. Ou seja, nessa atividade, nessa área aqui, pode sim exercer atividade econômica, desde que seja prevista em lei, na forma da lei, por meio de ações sustentáveis. Então, é possível, por exemplo, inclusive, os povos da floresta, os ribeirinhos aqui, exercerem atividade de coleta, né, pesca, né, principalmente. Ok, pessoal. Então, fechamos aí a nossa revisão, tá? Eu espero que tenha aí algumas, digamos assim, algumas questões, se houver algumas questões, tá? Se houver alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Não tem, não vai ser difícil, tá? A prova é extremamente fácil. Eu diria assim que dos conteúdos que a gente trabalhou são os conteúdos mais simples, assim, é só a gente observar aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir as trilhas. Vou pegar só um aqui para a gente fechar, tá? Não vejo por que a dificuldade. Então, todo mundo que vai fazer aí essa recuperação pode antes começar a treinar as trilhas aí, que acredito que não vai ter dificuldade não, tá? Professor, que dia vai ter a prova de geografia? Dia 29, amanhã, se eu não me engano, lá no horário, né, no cronogramazinho. Você recebeu o cronograma? Eu acho que é dia 29 de geografia, pelo que me passaram. É porque eu tenho dois cronogramas, um do ensino médio e um do fundamental. Eu não sei exato se é o fundamental, que é dia 29, ou se é o médio, mas dê uma olhadinha aí. Eu acredito que tá no grupo, viu, de vocês. Você entendeu aí, Lucas, tudo aquilo que eu expliquei, ou ficou alguma dúvida? Não, eu entendi. Beleza. Então, ó, você vai voltar aqui nessas sub-regiões, indústria aqui do sub-região Nordeste, né? Paisagens naturais. Provavelmente aqui a gente vai ter questões relacionadas à população e cultura, né? Questões socioambientais. Me parece que nessa aqui não vamos ter questões de verdadeiro ou falso, tá? Não tem. Eu tentei, me parece que eu elaborei sem, né, excluir, na verdade, as questões que tinham aí do sistema positivo de verdadeiro ou falso, tá? Então, são questões simples, ó. Olha só para essa aqui, ó. O cultivo deste produto no Sudeste foi responsável por causar grande impacto na prosperidade econômica da região, especialmente no desenvolvimento da indústria no século XX. Que produto foi esse? Aí tá na cara, né? O milho e a soja não foram, a cana-de-açúcar foi no Nordeste, né, mas não foi no século XX, sobrando apenas o café. Resposta correta aí. Aqui nós vamos ter uma pergunta bem interessante também sobre o ciclo do café. O ciclo do café foi muito importante para a consolidação do estado de São Paulo como o mais desenvolvido do país. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir. Durante o auge do cultivo do café, além de serem estabelecidas importantes infraestruturas, houve desenvolvimento da indústria devido à falta de mão de obra? Não houve, não foi por causa disso, né? A gente tem ali, ocorreu importante desenvolvimento da atividade industrial no país, com o capital acumulado pela atividade do café. Então, a atividade industrial começou basicamente ali por conta desse desenvolvimento da cafeicultura, certo?
Então, essa é só uma uma das explicações, né, que a gente tem aí para o nosso conteúdo. Então, eu acredito que deu para a gente esclarecer algumas coisas. Enfim, espero que todos se saiam bem, né? Façam uma excelente prova aí e tenhamos bons resultados lá na frente. Valeu, valeu, meu povo. Até mais, tá? Tchau, tchau.